Eu estava vindo para cá imaginando que mico, né? Justamente o anfitrião vai chegar super atrasado. Chico sempre chega pontualmente, para mim não é novidade. Tá Brasília, hein? A sorte do Chico é que ele veio do Rio, deu para chegar em Niterói mais rápido. Marcelo precisou, quase se ferrou também, porque precisou vir mais cedo para Niterói e acabou se encalacrando no trânsito. E eu vim rapidamente de Charitas para cá, e quando cheguei na frente do IACS, simplesmente parou. Soltei do carro e vim a pé até aqui o Bloco UOL, porque a cidade não está andando, por razões que a gente nem tenta mais descobrir. Os problemas de Niterói, segundo as pesquisas das pessoas que se dedicam a pesquisar, ou profissionalmente para os outros candidatos, dão conta de que as duas principais preocupações da população de Niterói são, em primeiro lugar, o trânsito, e, portanto, a mobilidade urbana, já citada pelo Chico como uma parte importantíssima da saúde das pessoas na cidade, e não é apenas hospital e médico. A gente precisa se mover na cidade com rapidez, sob pena do ir e vir ao trabalho. Ir e vir a qualquer lugar da cidade ou a outra cidade da região metropolitana significa para cada um de nós uma perda por dia de uma parte significativa da nossa vida. E a gente está perdendo uma parte da nossa vida, pelo menos no que diz respeito à saúde mental, se locomovendo nas nossas cidades, em particular em Niterói. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é a segurança. Estas são as principais preocupações da cidade de Niterói. A cidade de Niterói está fora do contexto descrito anteriormente pelo Chico, na sua intervenção? Não. Nós somos parte desse contexto geral, nós fazemos parte de uma região metropolitana, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, que pertence ao Estado, que é o espaço geográfico do nosso país, que será alvo dos principais investimentos daqueles que olham o país como um espaço para a realização de bons negócios. Não obrigatoriamente olham o país para a valorização da vida. Niterói não é diferente dessa visão geral. Niterói faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde se realizará a Copa do Mundo e a Olimpíada, e Niterói faz parte de um espaço super privilegiado em que a valorização dos bons negócios que aqui ocorrem está muito acima, há muito tempo, não é apenas desse atual governo, está muito acima dos interesses de quem aqui vive, de todas as classes sociais. A gente, com a nossa folga tradicional, e a gente já em 2008 ousou enfrentar essa máquina, apresentando uma proposta e um programa alternativo para a nossa cidade, diferente daqueles levados pelos partidos e pelos governantes das classes dominantes. Nós que ousamos em 2008 apresentar uma candidatura, e vamos de novo, estamos trabalhando para apresentar uma candidatura em 2012, sabemos exatamente quais são as dificuldades a vencer. E essas dificuldades passam por entender as contradições da cidade que nós queremos governar, apresentando para ela um programa diferente. Niterói, na região metropolitana do Rio, é a cidade que tem, em termos percentuais, a menor quantidade de pobres e miseráveis da região metropolitana. Nós temos, com uma população de cerca de 500 mil, nós temos em torno, segundo o IBGE, mesmo que não sejam confiáveis os dados desse último censo do IBGE, nós temos bem menos que 10% da população pobre, muito pobre, ou na pobreza, ou na miséria. O que significa que o resto é uma população riquíssima, muito rica, de classe média altíssima, classe média alta, classe média média, que tem mais de 60% da sua população com um plano de saúde. Portanto, para quem é secundário, se os serviços públicos de saúde, que consomem uma boa parte da riqueza local e dos repasses da União e do Estado, pouco ligam para si próprios se os serviços públicos estão funcionando bem ou não. E uma cidade em que uma boa parte das crianças são educadas por quem? São educadas pelas escolas particulares, portanto,
a educação, que é uma prioridade para o pessoal e para os nossos aliados, e a saúde, são na nossa cidade, apesar da mais alta prioridade, porque o nosso partido se volta prioritariamente para a solução e encaminhamento de serviços públicos de qualidade na área de saúde e educação, prioritariamente para uma parte da população que é minoritária. E é essa cidade que nós queremos governar. E discutir o que incomoda essa cidade, o que incomoda o pessoal, são os precários serviços da saúde pública. Nós temos consciência disso e um consenso entre nós. Qualquer um de nós que precise, e de vez em quando, até a classe média e a classe alta precisa, porque quando precisa entrar numa emergência, é salvo na emergência da rede pública e depois vai para a hotelaria dos hospitais conveniados nos planos de saúde. Primeiro tem a vida salva nas emergências. Em especial, é muito reclamada na cidade do Antônio Pedro. Depois que a vida foi salva, e se desloca para um quarto de melhor qualidade, equivalente ao de um hotel 4, 3 ou 5 estrelas da cidade. Enfim, esta é a cidade que encara o problema da mobilidade urbana ou do trânsito como a sua maior preocupação. Mais de 50% da população acha que o trânsito da cidade é o pior problema da cidade. E aí são os que andam de carro e os que andam de ônibus. Os que andam de carro, que detêm uma frota das mais modernas do país, é a maior taxa de automóveis por habitante da região metropolitana está em Niterói. O valor médio dos carros adquiridos pela população de Niterói, pelo IPVA arrecadado, que é metade do IPVA pago no emplacamento, vem para a cidade de Niterói, verifica-se que a média dos carros comprados pela população de Niterói, devido ao seu perfil socioeconômico, é altíssimo, e este pessoal não se conforma de comprar, que é uma boa parte de nós, não se conforma de comprar carros muito potentes, que poderiam prover viagens maravilhosas e boas estradas, e tem que andar numa cidade se arrastando, dividindo os espaços com um serviço público coletivo de transporte caótico também, que é usado pela maior parte da população, e todos se arrastando pela rua. Por isso a mobilidade urbana é um problema seríssimo. O que a gente faz com uma cidade desse tipo? Quais são as causas que levam claramente Niterói, seguindo esse modelo e essa análise crítica feita pelo Chico, também prevalece em Niterói? Nós temos que discutir com a população de Niterói, de todas as classes sociais, porque nós queremos governar prioritariamente para aqueles que mais precisam e para quem o programa do PSOL se volta, que são os 40, 50, 60 mil menos aquinhoados de sorte ou de melhores condições de trabalho e de vida. Essa é a nossa prioridade. Mas como você governar para todas essas pessoas, discutindo com elas que o modelo implantado desde 1989, e esse é o marco da nossa análise, o marco da análise do papel e do desempenho e da qualidade das cidades, as cidades em que se privilegia a vida, ou a cidade que se privilegia os negócios, o marco para essa análise é 1989. Porque até 88, os governantes das cidades ficavam com pires na mão, de cócoras para os generais e coronéis do golpe militar, pedindo dinheiro em Brasília, e esse dinheiro não vinha. A Constituição de 88 e a reforma tributária embutida na Constituição de 88, que foi aprovada em 5 de outubro de 1988, é que possibilitou que, a partir das eleições do próprio 88 e com os governos que se iniciaram em 89, e aí entra Olívio Dutra em Porto Alegre e Jorge Roberto aqui em Niterói, um referencial de dinheiro e de recursos impressionantemente maior do que os anteriores. Para vocês terem ideia, o último orçamento de Valdemir de Bragança em 1988 em Niterói foi da ordem de 25 milhões. O primeiro orçamento de Jorge Roberto Silveira, preparado por Valdemir de Bragança, que voltou de Brasília com a Constituição aprovada e botou os seus técnicos da Fazenda para alterar o orçamento, o primeiro orçamento de Jorge, em 1989, foi de 180 milhões. Então, Valdemir pulou de 25
para um governo de Jorge de 180. Eles não sabiam o que fazer. E as pessoas, quando viram uma cidade que era suja, e uma cidade que passou a ter dinheiro para comprar caminhão, vassoura, etc., para limpar, e uma cidade que tinha muitos buracos, e viram a cidade ser asfaltada, pensaram: o Jorge é a maior maravilha do mundo. Mal sabe a que preço de ouro foram compradas essas vassouras, foram comprados esses caminhões, ou foi comprado o asfalto que acabou com os buracos da cidade de Niterói. Esta quadrilha, comandada por Jorge Roberto Silveira, e que não mudou na sua genética, no seu DNA, não mudou muita coisa no governo, nos dois governos do Godofredo e do PT que duraram 6 anos, esta dinâmica é a dinâmica de privilegiar nesta cidade os negócios da construção civil, de um lado, prioritariamente, e os negócios do transporte coletivo do lado. Uma discussão que a gente enfrenta com muito mais clareza aqui em Niterói do que o Marcelo vai fazer também no Rio, mas terá que fazer no Rio, porque isso no Rio é mais diluído, é mais complicado, é a pergunta em que a gente tem que discutir com a cidade. Quem está ganhando com a cara que Niterói vem ao longo do tempo adquirindo com os sucessivos governos do PDT e do PT? Quem ganha? Porque se eu quero analisar, e a nossa prioridade é ganhar aquele que vive aqui, ganhar aquele que precisa de tratamento de saúde aqui, ganhar aquele que precisa educar seus filhos e netos aqui. Se essa for a nossa lógica, se esse for o nosso referencial, a partir daí nós temos que discutir quem está ganhando com este modelo.